desde 1998, certo? E ela veio para cá com a finalidade de cultivar a vitamina C, que é a nossa plantação de acerola. Aqui tem um mapazinho para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a fazenda. Toda essa área é uma área de mais de 1.600 hectares. Para ser mais precisa, 1.666 hectares. Né? Imagine 1.666 campos de futebol um do lado do outro. É a área total da nossa fazenda. Como eu já havia falado para alguns, nós trabalhamos no método orgânico biodinâmico, certo? Quem aqui sabe o que é biodinâmico? Bio é vida, força, uma coisa assim, em equilíbrio com a natureza, que nem fosse uma floresta, né? Existe uma força natural, né? Biodinâmico. Exatamente. Há muitos anos atrás, um rapaz chamado Rudolf Steiner, ele durante um congresso, ele falou sobre a importância do equilíbrio da natureza para obter excelentes resultados. Então, basicamente, ele chegou lá para vários agrônomos e antropólogos e disse: olha, a natureza, quando em perfeito equilíbrio, os 4 elementos fundamentais, o homem, o animal, o solo e a planta, ele traz resultados inigualáveis. E sem precisar principalmente de intervenção externa. Hoje nós temos gigantes fazendas que precisam de intervenções de agroquímicos, estimulantes para o solo, para poder ter uma plantação produtiva. E nós não fazemos isso. Nós utilizamos apenas o equilíbrio. Isso nós trabalhamos desde a introdução dos 4 elementos da fazenda. Nós temos gado, nós temos as áreas de diversidade ainda que nós preservamos, né? Mais de 50% da fazenda é de área de mata nativa. Nós temos o homem inserido nesse contexto. O solo, nós produzimos o nosso próprio solo. Nós temos uma área de compostagem, né, que está ligado à área do animal. Nós temos a diversidade de culturas. Nós não plantamos só acerola, nós plantamos também outras plantas que vocês vão ver um pouquinho. Então, isso aqui é como se fosse um organismo, né? Tudo isso que eu falei. Imagine um relógio. O relógio ele é cheio de pequenas engrenagens, né? E uma só não funciona, uma só não faz o ponteiro rodar. Todos funcionando harmoniosamente. E é isso aqui. Nós temos 8 processos dentro da fazenda. E cada um funciona como uma engrenagem, uma empurrando a outra. Nós temos a área de compostagem, que faz o solo para a acerola, mas ela não existiria se eu não tivesse o gado para produzir composto, que não existiria se eu não tivesse o homem para manipular o gado. Então, uma coisa vai... E a abelha para fazer a polinização. Exatamente, a abelha para fazer a polinização, né? Além de produzir um excelente mel para fazer. Então, a gente trabalha nesse conceito. Nós não utilizamos nenhum produto químico dentro da fazenda. Nós temos vários selos, desde o selo Rassato de qualidade, a selos Demeter, biodinâmico, certificando a fazenda, uma fazenda biodinâmica, o selo do IBD, certo? Hoje, a Nutrilite é a maior fazenda de acerola orgânica do mundo. Fazenda Nutrilite do Brasil aqui é a maior fazenda de acerola orgânica do mundo. Nós temos um total de mais de 250 hectares de acerola. Os outros hectares são divididos em maracujá, coco, lá um pouco atrás. Nós temos pivô, nós temos uma área de farmácias verdes, horta, uma área de biotecnologia de produção de mudas que a gente também vai conhecer. Tudo para equilibrar o organismo agrícola, certo? Pivô é o quê? Pivô é um sistema de irrigação de alta tecnologia. Ele simula uma chuva numa área de mais de 40 hectares. A gente também vai conhecer. Na verdade, é um braço que gira 360 graus durante o dia. Tem pequenos aspersores molhando. Exatamente. Tem aqui, você tem aqui irrigação por gotejamento, ó. Aqui tem período seca, né? E a permacultura? Permacultura. Permacultura é um outro estilo de se trabalhar a cultura biodinâmica, certo? É uma outra forma de trabalhar a cultura orgânica, na verdade. Então, quando a gente fala aqui de permacultura, o que foi que a gente fez? Nós temos uma escola dentro da fazenda, nós vamos ter a oportunidade de conhecer depois, dentro da área da fazenda, onde todas as crianças da região e dos filhos de funcionários frequentam essa escola. É uma escola premiada, esse ano ganhou o prêmio de Escola Nota 10, uma das melhores escolas do Nordeste. E dentro dela, nós temos uma forma diferente de ensinar. Nós temos uma área que simula uma microfloresta, né, que é a permacultura. E lá os alunos têm a oportunidade de aprender as mais diversas disciplinas, desde matemática, aprendendo a calcular uma área, até o português, né, fazendo textos, redações sobre a floresta.
Então eles aprendem uma sala de aula ao ar livre, eles aprendem a conviver com a natureza, aprendem esse equilíbrio que há a necessidade de haver entre o ser humano, a planta, o animal e o solo, certo? Depois a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho. Mais alguma dúvida? A gente vai conhecer agora, a gente vai abrir o leque, vai começar a ver área por área. É questão da rotação de cultura. Por exemplo, você tem áreas aqui, são áreas de preservação permanente. Isso. Vamos imaginar que a fazenda agora tem uma meta de plantar, vamos supor, 10 hectares de acerola. Como que é feito o procedimento de preparo do solo, limpeza dessa reserva nativa, que é uma reserva natural, o procedimento de preparo do solo, se entra alguma coisa de rotação de cultura, por exemplo, se vamos supor, planta milho, depois planta, vamos supor, alguma leguminosa, uma gramínea. Não sei se faz isso para recuperar o solo para implantar depois a lavoura de acerola. Fazemos. Só uma coisinha. Toda essa área verde aqui é área de preservação ambiental, a gente não toca nela. É como se não existisse. Então a gente não faz rotatividade de cultura contando com essas áreas. Nós utilizamos essas áreas que é a área de pasto. Então como funciona hoje? Boa sua pergunta, porque a gente está justamente trocando as nossas variedades de acerola. O nosso solo, ele passou exatamente 3 anos para ser preparado. A fazenda foi comprada e por 3 anos a gente preparou o solo antes de começar a plantar. Então, a nossa cultura, ela permite continuar a acerola 10, 12 anos. A gente tem pé de acerola com 12 anos. E ela produz anualmente, com picos de safra, mas anualmente... Sim, é uma cultura perene, né? Exatamente. Certo. As demais culturas, por exemplo, o maracujá, a gente faz essa troca. Então, esse ano, a gente não plantou aqui, a gente plantou o maracujá aqui. Isso ficou trocando de faz área. A rotatividade. E faz utilizando também as áreas de pasto, certo? Então, 3 anos na área de pastagem, então, que nem fosse um sistema de desintoxicação do solo, né? Nessa área de pastagem você não vai passar nenhum herbicida. Como que você mata o capim? Na verdade, como acontece? Tudo aqui é feito de forma muito manual, justamente por causa dos nossos selos e nós não utilizamos nenhum agroquímico. Então nós temos homens que vão lá e faz, nós temos as nossas gigantes máquinas aí, sim, né? Que faz o roçado. Exatamente. Já o solo, o que acontece? Nós temos hoje a Fazenda Nutrilite do Brasil, ela é benchmark no mundo todo, isso inclui Ásia, Europa, Estados Unidos, na produção de solo. Vocês vão ver como é que funciona. Então, a área de compostagem e a nossa manutenção do solo, utilizando desde água do mar, por incrível que pareça, a gente traz água do mar para cá, até a utilização de bagaço de cana, resíduos de acerola, permite que não haja depois, posteriormente, essa necessidade de desintoxicar o solo. Não, porque aqui é o seguinte, existe acidez aqui nesse solo. O solo aqui tem pH em torno de 3, 4. E a necessidade de fazer uma correção com o calcário. A correção é feita então sempre. Esse calcário, com certeza, tem que ter certificação dele, que também não tem nenhuma contaminação. Tem. Calcário calcítico, dolomítico, que seja ou magnesiano, né? Exatamente, a correção é feita assim, sempre é feita anualmente, os meninos fazem uma avaliação, nós temos um grupo técnico de mais de 20 pessoas, entre agrônomos, técnicos em agricultura, um corpo técnico que fazem avaliação diária de cada centímetro da área. E tem um controle, né? E nós temos um rígido controle. Por quê? Sem esse controle não tem o selo. Sem o selo nós não temos um produto de qualidade. Sem o produto de qualidade a gente não repassa para vocês. Porque qualidade e segurança é a nossa prioridade máxima. Muito obrigado, Tânia. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisinha. Você falou que os diversos tipos de acerola. Esses diversos tipos é porque está chegando no padrão 100% de tudo? Exatamente. Há 8 anos atrás, foi mais ou menos assim. Quando nós decidimos plantar acerola aqui, nós falamos com o Embrapa. Olha, nós vamos começar a produzir acerola. Ela indicou 68 culturas. E nós temos 68 espécies. Dentro da nossa espécies? Isso, de acerola. Mas todas do Brasil ou veio de fora? Todas do Brasil. Só que acontece, algumas são mais produtivas, mas tem o que a gente chama de Rachel, que é a vitamina C baixa. E outras têm o Rachel alto, mas a produção pequena. A gente, na hora de produzir, compensa uma na outra, porque elas são feitas consignadamente, certo? São feitas juntas. Então, a fazenda, durante esses 8 anos, estudou e por que não fazer uma variedade Nutrilite.
E aí a gente chegou a uma variedade única, super produtiva, com nível de mais de 400 Rachel por miligrama, se eu não me engano. Então a gente tem uma alta concentração, uma variedade desenvolvida pela Nutrilite, junto com a Embrapa. Patenteado. E nós estamos trabalhando para patentear, a gente está num processo junto à Embrapa, e produzido aqui. Então essa 68, nós estamos substituindo todas, vocês vão ver em áreas gigantes. Nós temos uma área de biotecnologia de produção de mudas, onde a gente faz a multiplicação dessas mudas da melhor variedade o tempo todo. Sistema de enxertia. A gente faz mais de 150 mil mudas por ano. Vocês vão ver, é um sistema magnífico. Eu acho... E mantém o padrão da variedade, né? E mantém o padrão da variedade. Da planta mãe. Exatamente. Resistente, com alto Brix, com baixo Brix, alto Rachel e uma boa qualidade. Essa qualidade também é boa, né? Vamos lá? Vamos lá. Beleza. Muito legal, né? Acontece. E o primeiro passo é aqui no berçário. Quem já comeu acerola e prestou atenção no bagaçozinho interno, na sementezinha, né? Ela é dividida em 3 partes. Então o que a gente faz? A gente prepara uma área dessa e planta para nascer isso aqui. Então nós temos uma mudinha dessa daqui que é muito forte o caule. Essa espécie é uma espécie resistente à praga, porém não é uma espécie que produz vitamina C suficiente e nem tem uma grande produtividade. É rústica. Exatamente. Então a gente produz ela até chegar a um certo ponto. Quando ela já está mais ou menos assim, ó, a gente retira ela daqui e ela vem para esse outro passo aqui. Interessante. Eu só pego os de costa porque eu não sei. Ai, chega também. Chega só pra você. Olha só, ela vem pra cá dessa forma. Deem uma olhada na vida desse composto do solo. Fantástico. Você tá mostrando aí, Tami? A planta rústica. O solo. O solo orgânico. Cadê a oficina que eu fiz isso aqui, né? Tem um enxofre aqui, né? É? Não é enxofre não. O que é? É terra mesmo. Mas ela tem cheiro de enxofre, gozado. Aqui é terra. E aqui? Composto. É a terra daqui mesmo, da serra. Nossa, que coisa É fantástica. branquinha, né? É, tem umas áreas que antigamente parecia areia de praia. Então, é argiloso. E aqui, como é que aqui é mais escuro no resto da fazenda? Mistura as duas terras? Porque a gente fez todo o solo da É fazenda. verdade. Ah, esse aqui Foi construído. é só o solo inicial? Original. É, original. É a base. E agora? Isso. Agora é esse aqui. Ai, que legal. Foi Orgânico. recuperando o que era areia, Sabe por quê? um Para deserto. armazenar água. É. Para armazenar água. Então, Com gente, areia antigamente, barrenta. aí quando sai dali, ela vem dessa forma. Eu tenho uma planta que é resistente à praga e que tem um caule forte. Só que eu preciso de uma planta que produza, que além de ser forte, tenha uma alta produtividade e tenha um Rachel e seja uma planta de qualidade. Muita vitamina C, né? Muita vitamina C. E aí, o que a gente faz? Quando ela chega a esse tamanho, retira essas plantas e ele vem com esse material aqui e faz Uma isso aqui, ó. tesoura de corte. Tesoura de poda. Ele faz um corte bem aqui. Tá vendo? Não, ele faz assim, ele faz uma garfagem, ele usa uma faquinha assim, quer ver? Aí ele vai lá no campo e tem uma variedade muito boa, que é de alta qualidade, tem um ótimo Rachel, uma ótima produção de vitamina C e produz bastante o ano todo. E ele retira um galho dessa planta, mais ou menos desse tamanho, da planta adulta. Ele vem, afia o galho, faz mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu cortar aqui. Faz uma cunha. Ele faz assim, ó, como se fosse um lápis. Isso, uma cunha. O meu ficou meio feio. Tá, tudo bem. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer um garfo. E aí ele enfia. Ah, é enxerto. Isso, Chama-se tipo garfagem. E aí ele passa isso A aqui para tetilha. poder cicatrizar. E olha.
Aqui já está cicatrizado já. Tá vendo aqui? E aqui finalmente cicatrizado. Olha que bacana. Que legal. E aqui já está pronto para ir para o campo. Enfim, você E a tem uma gente planta consegue até ver a rústica, diferença, né? planta rústica e uma planta produtiva. Uma planta Uma produtiva. Altamente rica em vitamina C. Tem as características de ambas as plantas, só as características boas. E daqui depois de 8 meses ela já está produzindo como uma planta de uma acerola adulta. 8 meses. 8 meses. Certo? E aqui vocês veem as diversas fases. Eles fizeram um cálculo em média. Cada pessoa que trabalha aqui, nós temos acho que uma equipe de 13 pessoas, pega em média 60 vezes nessa plantinha para fazer alguma coisa com ela até ela estar pronta para ir para lá. Seja tratando lá, retirando os galhos, porque precisam ser retirados, vai ficar só uma ponta. Ou levando, ou tratando, trocando enxertia, colocando saquinho, água, irrigando. Então a gente tem um amplo nível de atividade. Isso é interessante que ele vai fazer. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui tá melhor. Tira uma foto. Tira aqui, Cíntia. Eu tiro. Vou deixar. Aí, ó. Assim, você tem que bater ao contrário. Você tem que bater no tubete assim, ó. Quando sabe, sabe, né? Ele vai subir pra cima, tá vendo? Se você bater, ele desce pra baixo. Nota como que tá irrigado esse... Provavelmente vai ter minhoca aí, quando tá muito molhado assim. Ó, ó, que lindo. Tira a foto. Olha que maravilha, gente. Olha. Tá vendo a riqueza desse solo? Biodinâmica, é isso aí. A minhoca vem e entrou porque ela encontrou uma... Está no substrato. Do solo. E aí ela vai produzir humus, que também é bom pra planta. Vai fornecer nitrogênio. Exatamente. Tá no substrato? É ovinhos, alguma coisa assim que vai? É? Minhoquinha cresce também. Não, mas é porque eu achei assim que às vezes ela entrava porque ela encontrou um ambiente. Não, ela vem do composto, né? Que vai ser colocado aqui dentro. Então ela já vem pequenininha, depois ela vai crescendo e vai crescendo e vira isso aí. Ah, tá. Clica aqui, olha lá. Alguém quer pegar na minhoca? Minhoca mole. Quer comer? Alguém quer comer? Proteiníssimo. Aqui, tá Isso vendo aqui é aqui? Ó? carne mesmo. Olha aqui. Proteína pura. Ó, esse daí que é bem maior. Legal, hein? Olha o enraizamento. Opa, fantástico. Parabéns. Peraí, fica aí, deixa eu colocar a foto. Pode colocar de volta lá. Muito parabéns pelo trabalho, hein? Preciso ir no banheirinho, onde é que é? Aqui? À esquerda, à direita. Lindo, deixa ela voltar pro habitat dela. Aqui, ó. Onde foi que eu tirei Vou ela? colocar nessa aqui que ela vai. Ela desce. Ela desce rapidinho. Bom, então é isso. Aqui tem as diversas fases, elas são cobertas assim. Depois elas são retirada a cobertura. E finalmente elas vão pro campo. Como é que ele conseguiu fazer isso aqui? Isso aqui é porque ele retirou um garfo com uma... Que já estava próximo. Exatamente, porque esse aqui já é retirado de uma folha adulta, de uma planta adulta. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Isso aqui é a Nutrilite domina essa tecnologia a nível de Brasil. Hoje não tem outra que faz isso, não. Exatamente. Aqui as mulheres não podem falar muito não, viu, gente? Por quê? Porque é lugar de muda. Gente, é uma área que Mudinha, mudona. é uma área controlada também, ó. Nós temos uma tela de 40% aqui em cima para controlar também os raios solares e a umidade aqui dentro. Os meninos estão sempre molhando o chão. Quanto mais úmido o ambiente, melhor para a acerola. A acerola é uma planta que ama calor e umidade. Então por isso que ela dá muito bem no Nordeste. Certo? Certo. Vamos lá? Vamos. Vamos conhecer agora. Tático. Então, a principal finalidade do rebanho bovino aqui na fazenda é a produção de esterco. Todo mundo pergunta por quê? Porque gado geralmente se produz leite, se produz carne, né? Mas como somos... Produção de esterco, a nossa principal finalidade. Por quê? Como somos uma fazenda orgânica, né? Então nós necessitamos do adubo para a nossa acerola e assim fecharmos o primeiro ciclo da pecuária. Como esse ciclo? O adubo vai para o composto para a acerola vai para a fábrica, o resíduo da acerola, como vocês estão vendo, esse aqui retorna para a alimentação do gado. E eles transformam em esterco, né? Então o orgânico ele necessita desse ciclo para que tudo viva em perfeito equilíbrio, certo? Então a nossa principal finalidade do gado aqui é a produção de esterco para adubo, né? Hoje, em média, nós estamos produzindo 1.200.000 quilos de esterco por ano. Certo? Cerca de 30% do nosso esterco utilizado na fazenda.
O restante é comprado externo, ainda comprado. Então a gente ainda precisa aumentar o rebanho para que a gente possa atender a fazenda, né? Os machinhos, quando chegam com determinado um ano e meio, a gente vende para o mercado externo, né? Então tem compradores que todo machinho, todo final de ano passado nós vendemos 127 animais. Então tá, de certa forma, um lucro bom para o setor, dá um retorno, né? Quantos tem hoje em dia todos? Hoje nós temos 460 bovinos, certo? Entre machos, fêmeas e bezerros. Não ao todo 460, certo? Então a nossa alimentação básica, vocês tiveram sorte hoje que o gado está preso. Mas aqui tem duas épocas de estações, né? A época das chuvas e a época seca. A época das chuvas o gado é todo solto no pasto nativo, certo? Então em julho a gente recolhe esses animais para que eles passem 6 meses aqui produzindo nosso esterco, certo? Então em julho eles retornam para o curral, aí onde vão receber silagem feita de milho, sorgo e girassol, que é essa área na frente que tem plantada aí, ó. A gente colhe toda essa área para fazer silagem e o resíduo da acerola. Somente isso. Nós não utilizamos concentrado de forma alguma para nenhum dos nossos animais. E o remedinho deles, o que eles tomam? Parte sanitária, medicamento, só trabalhamos com homeopatia e fitoterapia. Nós não utilizamos um produto químico no nosso rebanho. É totalmente isento de produto químico, nada. Só as vacinas permitidas pelo IBD, que é permitida, né? O vermífugo é homeopatia. E o sal mineral? Tudo homeopatia. Sal mineral é tem uma empresa, a Tortuga, né? Ela já produz o suplemento mineral de forma orgânica. Então esse sal mineral a gente adquire orgânico. Tá legal, o sal é o alimento, o sal é um alimento super importante. Isso, o suplemento mineral, afastar um pouquinho que ele tem uma vaca no cio, ele tá meio perturbado. Deixa eu pegar aqui daqui mesmo. Quando tem vaca no cio, ele fica perturbado. Isso aí sem nome. Obrigado. Pode ser. Se fosse. Nutre. Pode falar aí. Então, o suplemento mineral nós temos importantíssimo para os animais, né? Porque é necessário que exista na alimentação deles, faz parte também, né? E nós temos uma empresa que produz esse sal mineral orgânico, né? Então todo o sal mineral a gente compra dessa empresa que já é empresa aprovada pelo IBD. Então todo o suplemento mineral para os nossos animais é produzido de forma orgânica, certo? Fitoterapia. Na fitoterapia a gente fez assim tipo um resgate da vivência dos nossos vaqueiros, que eram pessoas que os pais já eram vaqueiros, os avós eram vaqueiros, né? Então eles tinham esse costume de campo, dentro da mata mesmo, e às vezes naquela época, 30, 40 anos atrás, o animal adoecia, né? Os animais adoeciam e não tinham como ser tratados, né? Então, como é que se fazia? Eles utilizavam plantas nativas para fazer medicamento. E a gente fez esse resgate e o que a gente utiliza hoje são plantas nativas para o tratamento dos animais, né? Como a imburana, a aroeira, né? O melão de São Caetano, né? E outras plantas que a gente utiliza. Então, todo na base de fitoterapia e homeopatia. E esse couro bonito, o que você passa para afastar o ninho? A cada 6 meses... eu dou um banho em todo o rebanho aquela planta indiana. Planta indiana. Cada 6 meses eu dou um banho em todo o rebanho. Então, geralmente, aqui na nossa área, ele dura 6 meses esse produto nos animais, né? É um produto também natural, feito com nossas plantas aqui. A gente pisa mesmo no pilão, bem natural. E passa aquele suco. Mistura, aí você passa o caldozinho. Qual que raça é esses boi brancos aí? Então, aqui nós temos 3 raças hoje. Esses brancos é o Nelore. É uma raça tipicamente para carne, certo? Tipicamente para carne. Mas como a nossa meta, a nossa principal que é o esterco, então nós introduzimos outra raça que é o pardo suíço, que é uma raça de dupla aptidão, que é esses mais marrons aí, né? E elas já são filhas do Nelore com o pardo suíço. Então já aumentou muito a produção de esterco que a gente tinha. Quando a gente tinha só o Nelore, a nossa produção de esterco era 5 quilos por animal dia, só o Nelore. Com esse cruzamento aí, nós passamos para 8 quilos de... Uau! Nós aumentamos 3 quilos só no cruzamento. Aí já jogamos o Buzerai Sim, que é esse reprodutor que estava aqui, né? Tentando formar o tricross. Com esse tricross aí, nós vamos passar de 8 para 12 quilos de esterco dia. Só cruzamento. Mesmo plantel, só cruzamento. E não dá para produzir leite também orgânico? Então,
Com esse cruzamento, as fêmeas nós já estamos selecionando para parte do leite, para fazer o queijo orgânico. Né? Então a gente já fez uma parte experimental desse queijo orgânico, já funcionou, também feito pelos vaqueiros, né? Claro, com todo o processo de qualidade, né? Mas feito artesanal mesmo, aquele queijo coalho, né? Então a gente já fez, está faltando só criar a estrutura para isso e começar a produzir o queijo orgânico. Ô, Otávio, muitas pessoas têm... Desculpa, Aurélio, desculpa. Muitas pessoas têm intolerância à lactose. Como o leite é tudo que a vaca come, o leite de vocês não deve dar tanto problema pra gente que tem essa alergia. A gente não fez ainda assim uma análise mais quantificativa e qualitativa no leite, né? A gente não passou para isso ainda, né? Mas como a lactose do bovino tem essa parte de alergia e só não tem a lactose do caprino, né? A gente futuramente está pensando também em ter esses caprinos na fazenda para produzir o leite de cabra também, para atender esse mercado que tem esse problema da lactose. Sabe o que me chama a atenção? O que é esse gado seu Nelore? Eles são muito bons para ser Nelore. Foi um processo de seleção tremendo que a gente fez aqui. Mas também, como ela falou, né, convive todo mundo em harmonia, eles não têm medo, né? Deixa eu te contar uma coisa, aqui tá com cheiro de cana, tem cana aqui? É do cio que a gente fez ali. Pois a gente passa lá, tem um melaço da cana. É o melaço? E aí deixa o leite mais adoçado. Já pensou se desse café para elas? Já estão botando café orgânico também. Café com leite, né? Estão botando café orgânico. Eu já quis avacalhar, né? Mas a parte do sal que você falou aí, até no comentário com o fazendeiro da verdade, aí provavelmente não tem jeito. Então, como é que não dá o tem sal? leite que ele é mais adocicado, tem leite que é uma delícia, né? Eu quero aí eu zoei, né? Depois se desse café. Café com leite. Vai, porque hoje eles estavam no pasto. Quantas horas fica aqui dentro? Não, assim, vocês tiveram sorte, porque hoje era para ele estar a pasto. Então eles vão fazer uma divisão aí em lotes, tem umas vacas prenhas, vão tirar, botar para outro lote, aí trouxe os animais tudo para cá, né? Mas a gente, de janeiro a julho, eles ficam a pasto. Hoje só vem para cá com uma vacinação, um manejo desse. Você tem que recolher ele aqui dentro da mangueira, o esterco, né? Não, aí a gente recolhe de julho a dezembro. Aqui? Aí eles ficam confinados de julho a dezembro. Então de julho a dezembro eles passam por esse período. Que legal. Eles passam 6 meses soltos e 6 meses confinados. Esse touro reprodutor, qual que é a raça dele? Ele tá perto daquela vaca ali, porque ela tá prenha, né? Ela tá no cio. Prenha, não, tá no cio. E aí, aqui só tem ele ali no meio das vacas? Não. É um para 25, né, Aurélio? É um para 25. É um para esse lote aqui já tem muitas vacas prenhas. Tem vacas que ainda não estão entrando em cio ainda. Vamos subir do jeito que a gente está com o horário, já mais do que em cima. Vamos. E aquela que tem